paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui juntos, né? No culto infantil, para mais uma vez adorarmos ao Senhor. Vamos começar? Vamos começar com a oração? Querido Deus eterno Pai, no nome santo de Jesus, meu Pai amado, nós queremos te agradecer. Agradecer por esta oportunidade, por mais este dia. Senhor, queremos te adorar com toda alegria, Senhor. Apresentar ao Senhor o nosso louvor, Pai amado, a nossa oração. E queremos pedir ao Senhor, fala conosco. Fala conosco conforme a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, peço a ti, Pai amado, que nesta manhã o Senhor venha abençoar o meu lar e o lar de cada pessoa que está participando deste culto agora. Destas famílias, dessas crianças. Senhor Deus Todo-Poderoso, vai visitando, Senhor amado, a cada um. Fala aos corações. Faça, Senhor, a tua vontade em cada lar e cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos louvar ao Senhor? O louvor é dos 3 palavrinhas e é um louvor que você conhece. Então, louve comigo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, crianças? Esse sentimento precioso, o amor, só tem quem já conhece a Jesus. E o amor que fala nesse hino não é o amor que a gente conhece, né? Às vezes as pessoas amam uns aos outros e esperam deles algo em troca. Esperam que eles retribuam esse amor, né? Como? Com presentes, com atenção, né? Estando sempre ao lado deles. Jesus não. Jesus, ele mostrou o amor dele para conosco, né? Como, crianças? Se entregando na cruz. Por quem? Pelos inimigos dele. A palavra do Senhor fala que o pecado nos torna inimigos de Deus. Então nós éramos inimigos dele, né? Quem pode esperar alguma coisa do inimigo? Né? Não podemos esperar nada do inimigo. Então Jesus não esperava nada, mas ele se entregou por amor das nossas vidas. Hoje, esse ato de entrega de Jesus, né? A ressurreição de Jesus da morte, a morada dele no céu, fez o quê? Nos reconciliou com Deus. E hoje nós somos amigos de Deus. E esse amor que só Jesus tem, ele nos ensina, crianças, a amar sem esperar nada em troca. Somente amar, né? Só quem conhece Jesus é que consegue ter esse amor no coração. Amém? Nós estamos estudando aqui, né, a palavra do Senhor, nós estamos estudando juntos, fala sobre Paulo, né, crianças? Paulo, que foi um discípulo do nosso Deus, né?
do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus teve um encontro com ele e ele começou a fazer a vontade de Deus, se entregou a Cristo e começou a fazer a vontade de Deus. Hoje nós vamos ler um outro versículo que Paulo citou também, que está na palavra do Senhor, no livro de Filipenses, no capítulo 3, crianças, versículo 14. E esse versículo é para nós guardarmos no coração, isso mesmo, memorizarmos, lembra? Memorizar não é decorar, aquilo que eu decoro, lembro por um tempo e esqueço, mas aquilo que eu guardo no coração, eu lembro para sempre. E a vontade do Senhor é que a palavra dele fique guardada em nosso coração, porque quando nós precisarmos ser alertados por Deus, ele traz à nossa memória a palavra que nós já aprendemos. Tem como alguém lembrar de alguma coisa que nunca soube? Não tem, né? É por isso que nós precisamos aprender a palavra. Porque quando aprendemos a palavra, Jesus traz à nossa memória aquilo que nós precisamos em cada momento que vivemos. Então hoje nós vamos aprender mais um versículo para memorizarmos. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crianças, Paulo está falando sobre isso, prêmio. Pensa aí, crianças, quando é que alguém ganha um prêmio? Muito bem, quando faz alguma coisa, né, que supere outras pessoas, né, que ganha um torneio, participa de uma corrida, chegue na frente, não é assim? É dessa maneira. Tem até uma história para contar para vocês, crianças, uma história de uma outra criança. O nome dessa criança era Pedro, e essa criança participou de um torneio de futebol. Eles não chegaram até o final, né? Não conseguiram vencer o torneio. Mas um dia, crianças, o treinador daquele time chamou todo o time dele. Colocou todo o time dele assim, né? Junto com os pais, as famílias, colocou todos eles assim na frente e foi chamando o nome de um por um, né? E premiando cada um desses jogadores, até que chegou a vez do Pedro. O Pedro ganhou um troféu, crianças, e o treinador disse para ele assim: muito bem, Pedro. Como que você acha que o Pedro ficou? Isso mesmo, Pedro ficou muito feliz. Por quê? Porque ele ganhou um prêmio dentro daquele campeonato em que o time dele não foi vencedor. Ele fez o quê? Ele fez a parte dele. E a parte dele foi tão bem feita, crianças, que ele ganhou um troféu. Não é legal? Pois é. A palavra do Senhor, neste versículo, está falando sobre isso. Paulo está falando sobre isso. Ele diz: prossigo para o alvo. O que é ter um alvo? Ter um alvo é ter um objetivo. Isso mesmo, Paulo tinha um objetivo. E ele continuou dentro do seu objetivo. Teve dificuldades? Teve. Teve medo? Teve horas que ele achou que ele não ia conseguir? Eu acredito que sim, crianças. Como todo desafio que a gente tem uma hora que a gente cansa. Pensa, aqueles que vencem a corrida de São Silvestre. Você acha que eles têm uma hora que eles não cansam? Cansam, né? Será que não tem uma hora lá no meio da corrida que eles pensam assim: eu acho que eu não vou conseguir? Eu acho que eles pensam. Mas, crianças, quem é que vence? Quem é perseverante. Aquele que vence dá uma paradinha para descansar? Aquele que vence dá uma paradinha para beber água? Não, né? Eles continuam lá correndo e no meio do caminho alguém dá um copo de água, eles saem correndo bebendo água, não é assim? E ele vence. E o Paulo, ele estava assim. Ele estava ali
vida espiritual dele, investindo na vida espiritual dele, e ele disse assim: eu estou correndo para o alvo, eu estou batalhando para vencer. Então, essa é a primeira parte do nosso versículo. A segunda parte diz assim: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio, crianças? Existe. A palavra do Senhor fala que aquele que permanece firme tem prêmio para receber. E Paulo sabia disso. Ele sabia que tinha um prêmio para ele receber. Então ele estava ali focado, dedicado, perseverante, sem desistir, porque ele queria, como Pedro da nossa história, receber o prêmio dele. Vocação. O que é vocação, criança? Vocação é aquilo que você precisa fazer, é o seu trabalho, é o que você foi incumbido a fazer, a ordem que você recebeu. Paulo tinha uma ordem, ele tinha um objetivo. Deus queria algo dele e ele não se desviou do seu objetivo, daquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Ao contrário, ele foi obediente e ele fez tudo o que Deus ordenou que ele fizesse. E como crianças, sozinho? Não, a palavra do Senhor fala que não foi sozinho. Ele permaneceu, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, com quem? Em Cristo Jesus. É isso, crianças. Jesus, ele veio, a palavra do Senhor fala que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E foi para onde? Foi para o céu, louvado seja Deus, né? Preparar para mim e para você um lugar especial. Cristo nos ajuda, crianças. Os ensinos dele, que tem registrado na palavra, nos ensina a continuar caminhando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala em Cristo Jesus. Então, não é sozinho. Você que ainda não aceitou a Jesus, você precisa aceitar a Jesus, porque Jesus é o caminho. A palavra do Senhor nos fala, ele é o caminho, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele deixou o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus, que faz morada naquele que já aceitou o Senhor Jesus. Então, eu e você somos chamados para viver a nossa vocação como Paulo viveu a dele. Quando nós temos um encontro com o nosso Senhor Jesus, nós passamos a viver uma vocação, né? Temos um objetivo, temos uma obrigação para fazer para o nosso Deus. Vamos fazer sozinhos? Não. Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Jesus está conosco em todo o tempo. Nos consola, nos anima e nos faz vencedores. Amém? Lembrando, existe um prêmio. A nossa caminhada, vamos caminhar e vamos receber do nosso Deus um prêmio no final da nossa caminhada. Vamos ler mais uma vez para guardar aonde, crianças? No coração. Amém? Então vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. Diga comigo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, crianças? Quero lembrar a vocês, nós estamos estudando sobre a vida de Paulo. E aonde está? Em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, você que está aprendendo aqui comigo, você já sabe ler, já tem sua Bíblia, leia durante a semana, estude sobre a vida de Paulo, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a entender a vontade de Deus e como Deus age em nosso coração para nos fazer amigo dele. Amém. Amém, crianças? Como eu já disse para vocês, nós estamos estudando a palavra de Deus, a vida de Paulo, que está onde? No livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos para mais um período, né?
mais um estudo sobre a vida de Paulo. Paulo guarda o seu prêmio. Paulo aguarda o seu prêmio. Paulo aguarda o seu prêmio. Paulo, crianças, como a gente já viu, né, aí nos outros encontros que nós tivemos, Paulo, ele não era cristão. Você lembra disso? Paulo não se chamava Paulo. Lembra lá do início? Paulo se chamava como, crianças? Você lembrou? Isso mesmo. Quem lembrou, ó, tá com a memória boa. Paulo se chamava Saulo, né? E ele não era cristão, lembra disso? Paulo, ele era um quê? Ele era um perseguidor dos cristãos, lembra? Ele era um perseguidor. Mas aí o que aconteceu, crianças? Paulo teve um encontro com Cristo na estrada para a cidade de Damasco, lembra? Paulo conheceu a Cristo. E como foi o encontro de Paulo com Cristo? Você lembra? Paulo teve um encontro com Cristo, ele viu uma luz resplandecente, muito forte, que fez o que, crianças? Fez até com que ele caísse do cavalo, lembra disso? Ele até caiu do cavalo. E a palavra do Senhor nos fala que ele teve esse encontro com Cristo e na luz, mas foi só a luz, criança? Não, né? Ele também ouviu uma voz, e essa voz perguntava para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era isso? Quem estava falando com ele? Isso mesmo, o próprio Jesus. O próprio Jesus estava falando com Paulo naquele momento. Paulo teve um encontro com Cristo, né, crianças? E assim foi o encontro dele com Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele foi levado até a cidade, ficou ali na casa de uma pessoa, e que ali na casa daquela pessoa, um homem chamado Ananias, que era profeta, foi até lá. Você lembra disso? Foi até lá, e o que essa pessoa fez? Essa pessoa orou por Paulo, tá lembrado? Isso, essa pessoa foi incumbida por Deus. Enquanto Paulo estava lá naquela casa, cego, né, crianças? Vamos lembrar? Ele ficou cego, foi levado até aquela casa, estava lá. Enquanto ele estava ali naquela casa, a palavra do Senhor nos conta que ele estava orando. E enquanto ele orava, Deus falava com Ananias, mandava Ananias ir até lá e orar por ele, porque ele também já tinha falado para Paulo que um homem de Deus ia chegar até lá. Olha como Deus é lindo, crianças. Trabalha em todas as situações. Às vezes nós olhamos e falamos, nossa, estou sozinho. Não está, não. Você, criança que adora o Senhor, que já convidou Jesus para morar no seu coração, você nunca está só. Jesus sempre está com você, mesmo nos momentos difíceis. Esse era um momento muito difícil de Paulo. Estava cego, agora ele entendeu. Aquele que ele perseguia realmente era o Filho de Deus. Olha só as coisas que poderiam passar pela mente de Paulo. Nossa, eu estava perseguindo o Filho de Deus. Nossa, e agora estou cego. Como que vai ser minha vida? Orando a Deus. E Deus faz o quê? Deus fala com Ananias. Vai lá, ora por ele, porque eu já avisei para ele que vai um profeta até lá orar por ele. E Ananias vai, ora por Paulo. Paulo tem os olhos abertos, lembra disso? Paulo tem os olhos abertos, significa voltou a enxergar, e Ananias fala para ele, Deus tem uma obra na sua vida, e não vai ser uma obra fácil, vai ter dificuldades pelo caminho. Lembra, crianças? Assim foi o encontro de Paulo com Cristo. O próprio Jesus teve um encontro com Paulo para esclarecer de tudo o que estava acontecendo na vida dele. A palavra do Senhor fala, crianças, que depois que ele teve esse encontro, o que ele fez? Ele foi estudar a palavra de Deus. Depois que ele teve esse encontro, ele se retirou para estudar. Mas, crianças, antes dele sair para
nesse momento aqui, para estudar a palavra de Deus, vale lembrar, trazer à nossa memória, que Paulo, ele era um homem instruído, né? Você lembra disso? A história nos conta que Paulo, ele era um homem instruído. Ele foi educado por um homem chamado Gamaliel. Gamaliel quem era? Era um homem conhecedor da lei, né? Conhecedor da lei. A lei, que lei, tia Josi? Que lei, tia Josi? A palavra de Deus. A palavra de Deus naquela época, ela era muito respeitada e poderosa, né? Poder, que eu quero dizer, crianças, poder, ela continua sendo poderosa. A palavra do Senhor continua sendo poderosa. A palavra do Senhor continua sendo respeitada. Mas naquela época, crianças, ela era lei física. Lei do país naquele momento, né? Da lei dos judeus mesmo. Eles seguiam como lei física, como a gente segue as leis aqui, por exemplo, dos governadores, entendeu? Do presidente. Ela era dessa maneira a lei lá. Então, ele foi colocado com este homem chamado Gamaliel para que ele estudasse as leis. Ele era, crianças, fariseu. O que quer dizer isso, tia? Fariseu, ele era um homem da lei. Olha só como era importante o cargo de Paulo. Paulo, quando ele entende, né, pensa lá na cabeça dele, né, com o pouco entendimento que ele tinha, porque apesar de conhecer a palavra de Deus, apesar de ter aprendido com um homem bastante conhecedor, que era Gamaliel, quando Jesus vem ao mundo, ele não tem entendimento de que Jesus é o Filho de Deus, né? Tanto é que ele faz o quê? Ele persegue quem vive e quem é cristão. Vive como cristão e é cristão. Significa que ele não entendia ainda que Jesus era o perfeito Filho de Deus. Mas ele tinha uma autoridade, crianças. Como um policial, por exemplo, tem autoridade no nosso tempo de hoje. E o que ele faz? Ele, com essa autoridade, ele pode prender os cristãos, não é isso? Olha só com a autoridade que Paulo tinha antes. E ele era um conhecedor da palavra de Deus. Essa palavra que estava escrita antes do nascimento de Jesus, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Então ele tinha conhecimento. Então ele era um homem que, quando ele tem um encontro com Cristo, ele é um homem que já tem bastante conhecimento, crianças. Mas olha só, depois que ele tem um encontro com Cristo, não é mais Gamaliel que é o professor dele. Quem é o professor dele? Isso, crianças. Agora o professor de Saulo é Jesus. E Jesus agora transforma Saulo em Paulo. Louvado seja Deus. Sabe por quê, crianças? Quando Jesus entra na vida de alguém, Jesus transforma a vida da pessoa. Transforma o pensamento, transforma as atitudes. Jesus, aleluia, glória a Deus, faz de nós pessoas diferentes. Pessoas que têm o amor que só Jesus tem. Lembra lá do nosso louvor? Pois é. E aí, Paulo, ele é preparado por Deus para quê? Para o serviço. Que serviço? Lembra lá do nosso versículo? Paulo estava firme e fiel no quê? Na vocação. Lembra disso? O que é a vocação? É o serviço. Era o que ele tinha para fazer. Agora Deus está preparando ele para esse serviço. E aí Paulo aprendeu a obedecer à autoridade de Deus. Paulo continuou estudando, né, crianças? Ele aprendeu a estudar a palavra do Senhor e agora ele está estudando com quem? Com Jesus. Jesus é o professor dele. Paulo aprende a trabalhar, crianças. Sabia que antes de Paulo ser cristão, ele tinha um trabalho, um emprego? Antes disso ele tinha um trabalho. O que ele fazia? Ele fazia tendas. Ah, tia, depois que ele passou a ser missionário, ele deixou de ser
de ter esse trabalho, de fazer esse ofício. Não, ele continuou fazendo. Quando ele precisou, ele foi trabalhar. E qual era o trabalho dele? Fazer tendas. Crianças, a palavra do Senhor nos fala também que Paulo deu testemunho sobre o Senhor. O que é isso? Dar testemunho sobre o Senhor. Paulo começou a falar, crianças, de Jesus. Começou a falar do amor de Deus. Paulo começou a ensinar as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Dar testemunho, contar. Testemunhar é contar os feitos de Deus na sua vida. Eu preciso dar testemunho de Deus. Você precisa dar testemunho de Deus. Precisamos falar do que Deus faz na nossa vida, de como Deus age, do cuidado dele para conosco. Nós temos que fazer isso. E como nós fazemos isso? Fazemos isso contando às pessoas. Paulo contava sempre que ele tinha oportunidade de como ele tinha tido encontro com Cristo, das mudanças que Cristo tinha realizado na vida dele. Nós precisamos fazer isso. E Paulo fazia isso. Dava testemunho, contava a respeito do Senhor. Outra coisa também, crianças, Paulo ensinou a outras pessoas, né? Ele dava testemunho do amor de Deus, da vontade de Deus, de como Deus é maravilhoso em nos esclarecer, em trazer a nossa mente a clareza do amor dele para com as nossas vidas, mas ele também ensinou. Testemunhar é diferente de ensinar. Quando eu testemunho, eu conto para alguém o que Deus está fazendo na minha vida, como ele tem me mudado, como ele tem agido para me abençoar, para me livrar de algum problema, né? Às vezes na igreja, o pastor fala assim, quem tem um testemunho para dar? E você já percebeu? As pessoas se levantam, vão até a frente, uns contam a respeito de uma enfermidade que tinha e Jesus curou, outros contam que estava desempregado, Deus abriu a porta de emprego, outros contam que estava em algum lugar e pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, foi livre de algum acidente, não é assim? Isso é testemunho. Paulo fazia isso, testemunhava as pessoas. Contava como ele era, como Jesus teve um encontro com ele e como Jesus estava agindo na vida dele depois desse encontro. Isso é testemunhar. Agora, quando a gente ensina, não. Ensinar é diferente. Ensinar é quando você pega alguém, senta com ela e vai mostrando para ela qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, Paulo teve uma pessoa, tem muitas, né? Paulo ensinou muitas pessoas, mas tem uma pessoa que está bem destacada na Bíblia, que é Timóteo. Timóteo, ele era um jovem, né? E ele foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó na palavra de Deus. Elas eram servas de Deus e elas duas ensinaram a Timóteo a viver pela palavra de Deus. Esse conhecimento ele já tinha, mas ele precisava ainda de outros ensinamentos. Tem um versículo lá no livro de Timóteo que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Obreiro é o quê? Aquele que trabalha, é aquele que faz a obra. Então, aquele que está na presença de Deus, aquele que está fazendo algo para Deus, que está fazendo um serviço para Deus, ele precisa estar aprovado. Aprovado por quem? Por homens e mulheres, por quem está vendo ele? Sim, também. Mas ele precisa estar aprovado primeiramente por Deus. Deus precisa aprovar esta pessoa, né? E, tia, mas existem pessoas, né, que estão na frente da obra, são tantas pessoas, elas são todas aprovadas por Deus. Estar aprovado por Deus, criança, significa
Pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus e se dedicam a isso, assim como Paulo. Então Paulo fala para ele: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não faz coisas erradas para sentir vergonha, né? Então você, criança que já aceitou Jesus, você tem que se apresentar todas as vezes, na sua casa, na escola, com seus amigos, como uma criança, um jovem, um adolescente, né? Ou um adulto, quem está ouvindo agora essa palavra, tem que se apresentar em todas as ocasiões que você tiver como um servo de Deus. Um servo de Deus não vai falar palavrão, um servo de Deus não vai empurrar o seu amigo, não vai colocar o pé na frente para o amigo tropeçar, né? Tudo isso aí são obras de quê? Do pecado. E aquele que já aceitou Jesus, ele está distante do pecado, ele se aproximou de Deus, ele vai ter no coração o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olha lá o hino, né? Então as atitudes têm que ser outras. Não tem motivo para sentir vergonha. Por quê? Porque é um obreiro que faz coisas que Deus aprova, né? Também ele fala sobre treinar outras pessoas. Ele instrui a Timóteo a treinar outros discípulos, outras pessoas que também adorem a Cristo e façam serviço para Cristo, trabalhem para Cristo, né? Mas de maneira a agradá-lo, continuem firmes, né? Determinados a fazer a vontade de Deus. E por fim, crianças, Paulo, como a gente leu lá no versículo, né? Ele se manteve firme. Paulo seguiu para o seu objetivo. Em todo tempo, ele seguiu para o seu objetivo. Lembram que o treinador falou lá para Pedro, naquela primeira historinha que eu contei para vocês lá? Vocês lembram? Ele entregou o troféu para Pedro e disse o que para Pedro? Muito bem, Pedro. Por quê? Porque Pedro fez o papel dele naquele time. Paulo estava naquele período, né? Quando ele estava ali naquele momento, ele estava determinado, crianças. Ele não se desviou do caminho. Ele não se desviou das atividades, de todo o querer de Deus. Mesmo em meio às dificuldades. Vamos lembrar quantas dificuldades Paulo passou? Paulo foi açoitado. Lembra? O que é açoitado mesmo, gente? Ser chicoteado. Lembra disso? Ser chicoteado, foi apedrejado até, né, quase morte. A palavra do Senhor fala que quando pararam de apedrejá-lo, ele estava como, crianças? Como morto. As pessoas achavam que ele estava como morto. Lembra, crianças, de quando ele foi para Roma? De como estava o mar? Quase eles perderam a esperança, achando que iam morrer, né, por conta das ondas. Paulo foi preso, crianças. Quantas coisas Paulo passou, quantas dificuldades Paulo passou, mas ele não deixou o seu objetivo, ele não parou, ele continuou na caminhada, fazendo tudo o que Deus mandava que ele fizesse, ele obedeceu a Deus em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele permaneceu firme, crianças. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Ele tem uma palavra que ele diz assim, na Bíblia eu quero ler para vocês. Vou ler aqui com você. 2 Timóteo, crianças, no capítulo 4, versículo 8, diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava esperando o seu prêmio. O Pedro, ele ganhou um troféu. Aqueles que permanecerem firmes em Cristo Jesus, como Paulo permaneceu,
até o final da sua vida nesta terra, né? O que vai acontecer, crianças? Vai receber também o seu prêmio. E qual é o prêmio para aquele que permanecer firme? A coroa. Nós não vamos receber um troféu, nós vamos receber uma coroa. Então existe um prêmio para mim e para você. E qual é esse prêmio? A coroa. Existe, louvado seja o nome do Senhor, um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, que já aceitou Jesus, que está caminhando com Ele. Talvez você pense, nossa, mas eu vou receber uma coroa e vou andar com uma coroa? É só isso, tia? Não, criança. Você vai receber a vida eterna. O que é a vida eterna? Viver para sempre. Viver para sempre. E é só isso, tia? Não. Viver para sempre ao lado do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, que nos ama, criança. Que criou você, que criou a mim, que nos chamou para viver um verdadeiro amor com Ele, na presença dEle, livre de todo mal, toda tristeza, toda angústia, mortes, dificuldades que nós vivemos nesta terra, não viveremos mais. Teremos uma vida de felicidade e paz. Com quem? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. A coroa está preparada para nós. E Paulo fala assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo sabia, existia um prêmio para ele, estava preparado para ele. Está preparado para você, está preparado para mim. A qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo estava aguardando, ansioso para terminar a carreira dele aqui. Por quê? Porque no dia, naquele grande dia, quando Jesus voltar, aquele que aguarda a vinda do Senhor Jesus, vai receber a sua coroa, o seu prêmio. Em Apocalipse, crianças, aqui vou ler para você também, que está aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, o próprio Jesus diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." A coroa, crianças, é um simbolismo. Um simbolismo do quê? Da vida eterna que eu e você daremos. Paulo sabia, ele ia alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus. Paulo, crianças, não se desviou. Muitos ao lado dele pararam, desanimaram, acharam que era difícil, que não conseguiriam e voltaram para trás, voltaram para suas famílias, voltaram para suas casas, talvez foram até trabalhar para ganhar um bom salário. Mas Paulo não, ele permaneceu firme. E com certeza, crianças, ele herdou a coroa da vida eterna, porque foi fiel até o fim da vida dele. E baseado aqui na palavra de Deus que nós aprendemos a respeito da vida de Paulo, eu quero te convidar, fica firme. Fica firme, continua indo para a igreja, continua indo para a escola dominical, continua indo para os cultos, aprendendo a palavra, porque Deus tem um serviço para você, como tinha para Paulo. E você que ainda não aceitou Jesus, não perca tempo, convide logo Jesus para vir morar no seu coração. O amor que só tem quem já conhece a Jesus está reservado também para a sua vida. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus eterno Pai, te agradecemos nesse momento, papai, por este culto maravilhoso. Queremos pedir ao Senhor que nos ensine a caminhar como Paulo caminhou, a nos permanecer firmes nos teus caminhos, sem olhar para tudo que passamos como se estivéssemos sozinhos, porque não estamos. O Senhor está conosco, nos fortalece, nos dá ânimo, força, vigor para fazer a tua vontade. Tudo, Senhor, que vier às nossas mãos, tenhamos muito ânimo, muita alegria em fazer o melhor para ti, papai. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos servos fiéis a ti em todo o tempo, assim como Paulo foi. Em nome de Jesus,
Amém. Amém, criança? Um grande beijo para você e até o próximo culto. Em nome de Jesus.